Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Hélio Batista e estamos aqui mais uma vez, mais um dia para poder responder mais uma questão para te ajudar, certo? Olha que professor legal eu sou, né? Mereço uma caixa de chocolate. É claro. Mas vamos lá. No vídeo de hoje nós vamos responder a questão de número 15. Nós vamos tentar seguir uma sequência, né, dentro dos tipos de questões. Cada sequência numérica tem questões que são repetidas, então eu vou tentar trazer a questão de número 15 aqui com o objetivo de fixar aquilo que nós fizemos na questão de número 14, no nosso último vídeo. Você vai observar que as duas são muito parecidas, certo? Tanto a questão 14, que nós fizemos no último vídeo, que vai estar aqui no card, quanto a questão de número 15 que nós vamos responder hoje. Então vamos lá. Hoje nós vamos responder a questão de número... Misericórdia, 15 feio, mas vou deixar assim mesmo. A questão de número 15. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, ler a questão. A maioria das minhas questões, elas não envolvem apenas a parte matemática, tá? Muitas pessoas têm medo da contabilidade e também da contabilidade gerencial, né? Dependente de qual seja, eles têm muito medo dos números, né? Não sabendo eles que a matemática que nós utilizamos na contabilidade, né, via de regra, é uma matemática muito simples. É você somar, diminuir, multiplicar e dividir, certo? Não sai disso. Então, a matemática é muito simples, mas envolve muita questão de interpretação. Então, sempre a primeira dica que eu dou é leia a questão e identifique o que a questão está pedindo. Depois que você identifica o que a questão está pedindo, você vai verificar o que tem na questão. Quais são as informações que a questão me dá para que eu possa responder isso que ela está me perguntando. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Então vamos lá, questão de número 15. Ele vai dizer o seguinte, uma empresa ela vai produzir um único produto e para a produção desse produto, ele vai nos dar algumas informações referente ao que é que a empresa utiliza para realizar essa produção. Então vamos lá, primeira coisa que ele nos dá aí na questão 15, ele vai dizer que a empresa ela vai comprar matéria-prima. Vou utilizar o mesmo esquema do nosso último vídeo. Matéria-prima sempre será abreviado por MP. MP sempre vai significar matéria-prima. E ele vai dizer que a matéria-prima custa 30 mil reais. Depois da matéria-prima, nós temos material secundário, que nós vamos chamar de MS. MS, material secundário, no valor de 10 mil. Além do material secundário, nós temos material de embalagem, que nós vamos chamar de ME, no valor de 12 mil. E também teremos a mão de obra aplicada, que nós vamos chamar de MOD, certo? Por favor, memorizem essas abreviações, tá ok? A mão de obra, ela é no valor de 50 mil reais, certo? Além dessas informações, nós temos algumas outras informações que nós vamos utilizar para responder a nossa última questão, certo? Que é definir o resultado. Mas antes de nós definirmos o resultado, a questão ela vai pedir algumas coisas. Primeira coisa que ela vai pedir é calcule o custo total de produção. E para eu calcular o custo total de produção, eu preciso saber quantas unidades foram produzidas. E na questão, ele vai dizer que produziu 10 mil unidades, a semelhança da nossa última questão, certo? Vou colocar aqui, produção, 10 mil unidades. Então, a minha produção total foi de 10 mil unidades. E aí ele me pergunta, qual é o meu custo total? Relembrando, custo total é a soma de todos os custos. Pelo custeio por absorção, o custo total é a soma de todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos. Então, para eu descobrir o custo total nessa questão, é muito simples. O que é que eu preciso fazer? Somar todos os custos. Muito simples. Então, eu tenho matéria-prima no valor de 30, material secundário no valor de 10, material de embalagem no valor de 12 e mão de obra direta no valor de 50. Então, para eu descobrir o meu CT, que significa custo total, o que eu preciso fazer? 30 mais 10, 40 mais 12, 52 mais 50, 120.
R$102.000. O meu custo total é R$102.000. O que é esse R$102.000? O somatório de todos os meus custos. Então, a primeira pergunta da questão já está respondida. Quanto é o meu custo total? Vou até circular ele aqui. R$12.000. Segunda pergunta da questão. Qual é o valor do meu CUP? Relembrando aqui, CUP. O que seria o meu CUP? Custo unitário de produção. Ou seja, enquanto eu gasto R$102.000 para produzir 10.000 unidades, ele quer saber o quê? Quanto que eu gasto para produzir uma única peça? E aí a conta é muito simples, certo? Vou repetir a conta aqui para vocês não reclamarem. O CUP, eu vou pegar o meu custo total, R$102.000, e vou dividir pela minha quantidade produzida, que foram 10.000 peças. Quando eu faço essa conta, eu encontro o valor do meu CUP. 102.000 dividido por 10.000 vai dar R$10,20. Simples assim. 10,20. Então, esse é o meu CUP. 10,20. Então, já respondi a primeira pergunta, respondi a segunda pergunta. Vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta, a semelhança da questão 14, ele vai querer saber o resultado quando você vende determinada quantidade da sua produção. E ele vai dizer o seguinte, na questão 15, resultado com venda de 30% da produção. Ou seja, desses 10.000, eu vendi, venda 30%. Conta muito simples. 30% de 10.000, 3.000, certo? 10.000 vezes 30%, 3.000, certo? Então, eu vendi 3.000 unidades. Então, eu já tenho a quantidade de peças que eu vendi. Depois da quantidade de peças, o que eu preciso saber? Por quanto foi que eu vendi essas peças? Porque o que eu encontrei aqui foi quanto me custou produzir. Agora eu preciso descobrir por quanto eu vou vender. E a questão vai dizer o seguinte, que o meu preço de venda unitário, vou colocar aqui embaixo, PVU, ele é o meu CUP, 10,20, vezes 2. Então, eu gasto para produzir 10,20 e eu vou vender por quanto? Pelo drobo. Drobo foi ótimo. Já sei que Gabriel vai colocar isso no vídeo. Ó. Drobo. Você me paga, Gabriel. 10,20 foi o meu preço de custo. Meu preço de venda vai ser o dobro. Então, vai ser R$20,40. Então, eu já tenho o meu preço de venda e já tenho quantas peças eu vendi. Agora, eu já consigo dizer qual é o meu resultado. Vou montar esse pequeno DRE aqui, certo? Onde a venda eu encontro através da multiplicação entre a quantidade de peças vezes o meu preço de venda. E eu vou dar uma pescada aqui na calculadora. Então, eu vou multiplicar 3.000 vezes 20,40. E eu vou encontrar que o valor total da minha venda é 61.200. Esse é o meu valor da venda. Depois do meu valor da venda, eu vou ter o valor do meu CPV, que significa custo do produto vendido. O custo do produto vendido, à semelhança da questão anterior, eu posso fazê-lo de duas formas. Primeira maneira, eu pego a minha quantidade de peças que eu vendi, que nesse caso foram 3.000 peças, e eu vou multiplicar pelo meu CUP. Eu vou pegar 3.000 e vou multiplicar por 10,20 e vou encontrar 30.600. Esse é o valor do meu CPV.
Qual é a outra maneira, professor Hélio, de você achar o CPV? É você pegar o percentual de venda e aplicar sobre o meu custo total. Então, se eu fizer 30% de 102 mil, eu vou encontrar 30.600. Qual é a maneira correta de fazer? É você que vai determinar. Se você quiser fazer 3.000 vezes 10,20, certo. Se você quiser fazer 30% do custo total, certo também. Você vai definir a melhor maneira de fazer, certo? Então, depois que eu acho o meu CPV, eu vou encontrar o meu lucro bruto. O que é o meu lucro bruto? É a minha venda menos o meu CPV. Quando eu faço 61.200 menos 30.600, eu vou achar 30.600. Já sei o meu lucro bruto. Qual é o valor das minhas despesas? Está na questão também. Ele vai dizer, questão 15, despesa de 50.000. Talvez você se pergunte, Hélio, as minhas despesas são 50.000. Então, aqui vai dar um valor negativo. Tá certo? Sim, tá certo. As empresas nem sempre elas dão lucro e você tem que observar o seguinte, ela vendeu apenas 30% da sua produção, tá? Ela ainda tem 70% a ser vendido. Então, ela pode, se caso chegar a vender o restante da sua produção, ela pode sim transformar esse prejuízo em lucro, certo? Então, quando eu faço 30.600 menos 50.000, eu vou achar 25.600. E, por favor, não façam 50 menos 30.600, tá? Você tem que seguir a ordem do DRE. E a ordem do DRE é lucro bruto menos o valor da despesa. Então, eu tenho um resultado aqui negativo, tá? De 25.600. Vou até mudar aqui, para não confundir a mente de vocês. Vou deixar no mesmo padrão da semana passada. Aqui deu 50.000 de despesa. E o meu resultado negativo de 25.600. Então, pessoal, essa foi a questão dessa semana. Não sei quantos vídeos eu vou postar por semana, mas... Então, pessoal, essa foi a questão de hoje. Eu espero que eu possa ter esclarecido e fixado um pouquinho mais aquilo que nós tratamos no nosso último vídeo. Então, tá aí a resposta da questão 15. Se você gostou desse conteúdo, você já sabe o que é que você tem que fazer. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu gostei aí no nosso vídeo, isso é muito importante pra gente. E deixe nos comentários aí o que é que você achou sobre toda essa explicação. Contribuiu? Lhe ajudou? Não? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente vai tentar lhe ajudar. Como eu sempre digo, o objetivo desse canal é contribuir com a sua formação acadêmica. Então, valeu, pessoal!